Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia e publicada na revista Nature provou que o jejum ajuda a curar o câncer, porque funciona como um supressor tumoral. E esta é sua série, Construindo Saúde com a Bíblia e a Ciência. E você vai entender nesse episódio que o jejum ajuda a tratar doenças crônicas, ajuda a tratar doenças emocionais, ajuda a vencer vícios e principalmente a melhorar o comportamento. No Brasil, nós temos o livro do nosso querido doutor Eduardo Coraça. É um dos livros mais explanadores sobre jejum. O seu livro tem por nome A Cirurgia Natural da Natureza. E de fato, o nosso Deus, ele nos criou e nos criou com estruturas biológicas regeneradoras. Quando nós damos ao nosso corpo aquilo que ele de fato precisa, e na maioria das vezes é desintoxicação e fortalecimento, então o corpo se restaura. É o poder de Deus agindo em nós. No seu livro, Eduardo Coraça explana que o jejum, de fato, o jejum regenera todos os sistemas do corpo humano. Cada célula, órgão danificado vai ser recuperado, pode garantir mais energia, clareza mental, desintoxicação, melhora a vida espiritual, ajuda a vencer compulsão alimentar, melhora desempenho sexual, mental, físico, também ajuda a tratar o emocional, também ajuda a tratar os rins policísticos. Como o jejum nos ajuda a vencer vícios? Nosso corpo tem o sistema de dopamina sempre funcionando em níveis basais. Nisso, ele está com a homeostase regular. Porém, quando nós colocamos para dentro do nosso corpo substâncias de drogas de abusos ou produtos que fazem com que as nossas dopaminas sejam elevadas acima dos níveis basais, isso se caracteriza como um vício. Então, você pode se viciar usando tanto crack, maconha, álcool, quanto comer pão, tomar refrigerante, consumir cafés, consumir doces, usar mídias, jogos, pornografias, masturbações, tudo isso eleva os níveis de dopamina acima do normal e se caracteriza como um vício. Dessa forma, a homeostase fica desregulada, porque a cada vez que você usa um produto que eleva as suas dopaminas acima dos níveis basais, quando essa dopamina cai, ela passa abaixo dos níveis basais. E aqui embaixo, ela vai gerar, dentro dessa baixa, quadro de dor, que é apresentado como irritabilidade, nervosismo, sudorese, ansiedade, depressão, falta de ânimo, chamado também de abstinência, porque o seu corpo quer novamente que você leve as dopaminas lá em cima e cada vez mais acima. Nessa busca, as pessoas acabam consumindo cada vez mais produtos viciantes, se tornam cada vez mais dependentes desses produtos e dessa forma chegam até a achar que é o produto que faz bem a si mesmos. Do tipo, eu levanto pela manhã e o meu dia só começa quando eu tomo um copo de café. Na verdade, a pessoa está sonolenta e cansada pela manhã por causa do café. A cafeína que está no café eleva as dopaminas acima dos níveis basais e vicia e mantém as pessoas nessa escravidão. E como se apartar disso? O jejum entra como um santo remédio. De que forma? Você simplesmente vai se apartar da substância a qual você está viciado. E dessa forma, você não vai se render quando vier a dor ou a abstinência dentro das baixas da dopamina. Porque o seu cérebro e o seu corpo vai fazer de tudo para você elevar as dopaminas lá em cima, ou seja, para você consumir aquele produto viciante. Mas você vai dizer simplesmente não para essa vontade e aguardar passar um dia, 2 dias, 10, 15, 20, 30 dias. E então você vai estar praticamente livre dessa substância. Dependendo da química, leva até 6 meses. Como que o jejum pode ser usado para melhorar o comportamento? Lembra que nós falamos nos episódios anteriores que quando as nossas dopaminas sobem acima dos níveis basais, todo o nosso complexo de Deus no nosso cérebro é enfraquecido? Enquanto mais nós usamos substâncias que elevam as nossas dopaminas e que nos dá pico de dopamina, os nossos valores morais vão sendo enfraquecidos. Lembra que o amor, o afeto, a caridade, a compaixão, a ação de perdoar, a ação de agradecer, de ser grato, tudo isso vai sendo reduzido. E aqueles comportamentos
mais animalescos vão sendo fortalecidos. Por quê? Acabei de explicar anteriormente. Os níveis de dopamina sobem acima dos basais e quando descem abaixo dos basais. E isso causa a dor e isso traz abstinência com irritabilidade, nervosismo e logo o humor vai ser comprometedor. Você já conviveu com pessoas que estão praticamente o tempo todo irritadas, nervosas, com falas agressivas que mais parecem pitbull raivoso quando abre a boca? Eu convivo com pessoas assim e não me canso de esclarecer sobre estas questões, porque o cérebro está num estresse altíssimo. Porque você já imaginou essa questão de busca o prazer, fica no prazer, depois volta para a dor e fica na dor, e para sair da dor tem que voltar para aquele pico de prazer. Isso gera estresse, desregula a homeostase emocional, desregula a homeostase física e química e comportamental. O jejum, ao mesmo tempo que ele ajuda a vencer o vício, ele melhora o comportamento, porque se for um jejum espiritual, o comportamento vai ser cheio agora de domínio próprio, como o nosso Jesus nos apresentou. No deserto, depois de jejuar, Jesus demonstra uma força espiritual para vencer as tentações. Nós, quando regulamos a nossa homeostase com o jejum, regulamos o nosso corpo, nós recuperamos as nossas funções controladoras de comando do nosso córtex pré-frontal e regulamos a nossa homeostase de forma que nós vamos ficar dentro de um comportamento mais manso, mais brando e principalmente mais dominado pelo Espírito Santo. O domínio próprio se constitui como uma das nossas maiores necessidades. Quando nós alcançamos o autodomínio, nós podemos então executar as ações da nossa vida com sabedoria, soberania, amor e desfrutar de todo um ponto de Deus fortalecido, vivendo com mais afeto, com mais gratidão, com mais empatia e dessa forma então ter relacionamentos maravilhosos, porque somos de comportamentos maravilhosos. Dessa forma eu quero que você olhe para Jesus no deserto e venha ficar comigo no deserto com Jesus. Eu gosto muito das palavras da autora cristã, a qual eu mais admiro, que nos diz assim: Cristo exercitou o autodomínio mais forte que a fome e a morte. Aquele longo jejum do Salvador fortaleceu-o para resistir. Deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer justamente onde começou a ruína, a questão do apetite. Isso está na carta 158 do ano de 1909. Eu convido você a agir como Jesus, a viver como Jesus. Lembre-se que João Batista também foi ao deserto preparar o caminho da vinda do Salvador. Se você é um cristão, venha comigo para o deserto, assim como João Batista, a semelhança dele, nós cristãos estamos hoje preparando a segunda vinda do Messias. Então, para isso eu quero lembrar você que a ação de jejuar não é só para os adultos, mas é para as crianças e para os idosos. E volto a te convidar, seja sóbrios e vigilante para não ser devorado pelo leão devorador. E por que as crianças também têm que jejuar? Ajudar as crianças a se abster daquilo que destrói as suas percepções, que vai lá no seu cérebro e autoestimula de forma que elas ficam incapazes de agir na sua naturalidade, é uma grande necessidade. Porque tem crianças hoje tomando drogas psicoativas para controlar hiperatividade, para controlar alguns comportamentos que são apenas estimulações de mídias, estimulações de comida, de bebida. E não só isso. Se o seu filho, se a sua filha, ou se você mesmo, se vocês têm o hábito de se envolver com jogos de morte, jogos que matam, entenda, você está construindo uma mente assassina. E eu não preciso de pesquisas científicas para provar isso para você. Eu só quero contar uma história que aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial, quando o brigadeiro Marshall, que estava ali à frente do comando da brigada da guerra, percebeu que os soldados morriam e não disparavam suas armas. A cada 10 soldados mortos, 7 tinham suas armas sem disparar. Ele procurou entender o porquê. Descobriu-se que aqueles soldados tinham muita empatia em seus corações. Então, Marshall decidiu que iria acabar, destruir com essa empatia. E lançou pela primeira vez a mira de alvo de silhueta humana, com uma mira exatamente aqui na fronte e uma outra aqui no peito.
Fizeram os treinamentos, enviaram os soldados à guerra e agora dessa vez os soldados mataram 95%. E eu pergunto a você, se treinos de guerra usando miras de corpo humano pôde destruir a empatia de corações de homens fortes e bem formados, o que fará então os jogos 4D que são usados pelas crianças hoje, que são mais reais do que a própria vida real? Se cuida, pai, se cuida, mãe. Pense bem no que o seu filho está olhando, assistindo, regule, controle e, se preciso, corte. Dê abstinência a ele. Não importa se ele vai sofrer uma semana, se ele vai chorar, se ele vai ter algum problema de abstinência. O que importa é que você vai cuidar dele para que ele esteja protegido e não seja devorado pelo leão devorador. Todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre elas, pois essas são as avenidas da alma. Testemunhos, volume 3, na página 505. Livro de Isaías, capítulo 33, verso 15 e 16, deixa bem claro: tira os seus olhos de olhar o homicídio, fecha os seus ouvidos para não ouvir falar do mal. A palavra do Senhor é reta para mim e para você. Obedeçais.